Mas agora eu vou receber alguém muito querido, muito sábio, muito sensato e que tem ajudado não só a mim como mãe, mas a muitos pais com os livros, com as palestras, com o programa dele aqui na Rede Vida. E é o Dr. Samitiba. E a gente vai falar sobre o livro novo, Pais, Educadores de Alta Performance. E Samitiba, que é escritor, psiquiatra, autor de 30 livros com 4 milhões de exemplares vendidos, apresenta o programa semanal Quem Ama Educa aqui na Rede Vida de televisão, mas está comigo agora pra gente ajudar aí a muita gente. E eu tô louca pra aprender um monte. Que maravilha. Porque, olha, de todas as tarefas que eu recebi, eu acho que a de mãe é a mais séria e a mais difícil. Não é fácil, não. É bastante complicado, é bastante complicado. Mas aí Deus coloca no caminho da gente um japonês inteligente que abre a nossa cabeça e nos ajuda. Torna possível. Torna possível para que a gente possa ser um pai ou educador de alta performance. Alta performance, exatamente, Cláudia, exatamente. E é possível, né? É possível. E aí eu dou um segredo, que você estava falando, que temos que, para melhorar a qualidade de vida, sabe, nós temos que dar um passo além, né? E aí eu falo da força que a pessoa precisa ter para sair daquele comodismo já acostumado do todo dia, para dando esse passo além e descobrir um mundo novo. Porque ninguém sente falta do que não conhece e paga as consequências hoje, sabe? Então, muitas mães hoje podem se ilustrar de como pode dar uma ajeitada no caminho do filho que está meio que se desencaminhando. Doutor, você acha que a gente, por agir na rotina, por impulso, fazendo todo dia a mesma coisa, a gente perde a chance de fazer algo melhor, é isso? Exatamente, porque a educação, nós tínhamos que nos preparar como se fosse um projeto. Um projeto, assim como um vegetariano tem um projeto de vida, o educador tem que ter um projeto de vida de maneira a o que os pais fazem, primeiro seja coerente. Eu brinco até, Cláudia, que assim, na casa que o pai diz vinho, a mãe diz água, o filho diz anda. Não é? Essa é ótima e é verdade mesmo. Então, agora é muito difícil a gente também chegar a um acordo como pai e mãe em todas as questões. Porque às vezes o pai diz vinho e a mãe diz água. Mas a ação final tem que ser uma. Imagina que o filho tem um carro que só tem uma direção. Ele não pode nem ficar decidindo muito. Porque se ele for decidir, ele vai fazer da vontade dele, que não tem competência para administrar depois as consequências. Então, os pais têm que combinar e não discutir na frente do filho, deixa passar. E tem pais que discutem na frente do filho e o filho fica sem saber. Então qual é o caminho para tomar? Perfeito. Doutora, acabou de falar alguma coisa que para mim foi bem importante, não sei se você prestou atenção, que é tomar a educação como um projeto, né? Isso. Quando a gente toma um projeto numa empresa, a gente faz uma reunião, a gente elabora estratégias, né? A gente decide e distribui... Põe um foco final. E distribui até assim, você cuida dessa parte, você dessa, isso aqui a gente decide juntos. Na educação deveria ser a mesma coisa. Exatamente. Principalmente olhar para aquele foco. O foco final, o que a gente quer do nosso filho? Primeiro é que ele seja um cidadão. Então, para ser cidadão hoje, tem que ter autonomia comportamental, quer dizer, saber avaliar antes de fazer. Senão, depois que ele faz, mas não era para esse time que eu queria torcer, mas todo mundo torceu, não é essa droga que eu queria usar, mas todo mundo usa, sabe? Não pode fazer isso. Isso é uma formação, uma educação que a gente faz com que o filho primeiro pense antes de aceitar. Autonomia comportamental, independência financeira. Quem depende do dinheiro faz o que o patrão manda. Então não é dono de si. E responsabilidade social. Quer dizer, tudo que eu fizer tem que ser o bem do social. Não dá para eu ficar rico sozinho, deixar todo mundo pobre e eu achar que sou vencedor. Não, eu sou um perdedor, porque essa vitória foi à custa do sofrimento de tanta gente. Então, a soma deu zero. A minha vitória com o sofrimento dos outros, somando, bateu zero. Então, a minha vitória não vale nada. Essa é a responsabilidade social. Perfeito. Agora, nesse livro, eu já li e eu vejo que tem aqui algumas sugestões de um entrosamento entre pai, mãe e escola também, né? Isso, inclusive, esse é o forte. Os professores incentivando aos pais a cobrarem o estudo dos filhos em casa. Isso. Sabe por quê? Os pais, e geralmente esses pais das crianças de hoje, eles querem ser amigos dos filhos e não mentor intelectual, aquela pessoa que estabelece valores. Isso dá trabalho e também eles não têm muita competência para fazer isso, porque os próprios pais deles deram tudo para ele, liberdade sem responsabilidade, que é a geração Y. Não é? Então,
Hoje dá para se fazer um projeto sobre isso e saber que o filho não é uma batata quente que a escola não quer, nem o pai, né? Os pais tinham que lembrar que filhos são para sempre, Cláudia. Filho para sempre, né? Você já viu alguma delegacia, pronto-socorro, necrotério chamar um professor de matemática? Não existe. São os pais a serem chamados, né? E aí, os pais, como famílias isoladas, são indivíduos, então não tem força. Agora, a escola tem força porque os pais, os professores se reúnem e tem um currículo organizatório. Então, essa organização poderia incluir como orientar os pais desorientados. E esse livro ajuda a formação dessa equipe numa escola. Quer dizer, parceria, porque se os pais dizem vinho, a escola diz água, o aluno desanda. Agora, esse livro é uma visão, ou na sua concepção, isso já acontece em alguns lugares e pode ser que muitos adotem esse sistema e a gente consiga, com isso, ter uma educação mais competente? A maioria já está atendendo, já está entendendo. Pelo seguinte, o que eu coloco no livro não são chutes assim, eu acho que vou pôr, não. Eu já experimentei essa situação no consultório e fazendo consultoria para escolas. O que eu trago são resultados. Eu sou precursor, porque os primeiros problemas que começam a surgir nas famílias, geralmente vêm para mim. E eu não tenho soluções, eu busco soluções com parceria das famílias ou das escolas que vivem os problemas. Então, com isso, eu encontro soluções que eu acho que se as escolas soubessem, eles sairiam de vários apuros, e os pais também. Por isso que eu escrevo tantos livros. Por exemplo, hoje, se a gente pudesse falar para alguém que é coordenador pedagógico de uma escola, diretor de uma escola, qual seria essas sugestões, qual seria a mais importante dentre elas? Primeiro, que dentro da classe, os professores deveriam saber que o cérebro, a mente das crianças hoje não aguentam um período de aula de 40 minutos seguidos. Então, tinha que fazer o que chamam de mental break. Não tem um coffee break dos workshops? Mental break. Dá uma matéria que é importante, 10, 15 minutos, e depois vão partir para o debate. A primeira é expositiva, a segunda é participativa. E da participativa, assim, o professor já faz perguntas, e nessas perguntas eles têm que recolocar o que ouviram, ou seja, integram o conhecimento. Isso chama-se mental break, né? E tem uma dica fundamental, é que o que os professores fazem com os alunos na escola, eles podem passar para os pais fazerem a versão família para os filhos. Levar uma lição de casa para pais também, né? Exato, pelo seguinte... É importante essa participação. Sem dúvida, porque os pais são plenamente cordatos, assim, quer dizer, estão de acordo com o filho não estudar porque não tem prova. E depois, no último dia, quer... correr atrás do prejuízo, ou e seja, às vezes nem é do decoreba, último dia, no final do último tempo, às 10 horas da noite, né? E decoreba não ensina. Não. Então, o filho tem que estudar todos os dias. Os programas que você faz são diários. Agora vai fazer tudo num dia só, no final do mês? Não pode. Não, né? não pode, não dá certo. Não né? dá certo. E aí, outra questão é que se a pessoa deixa para o final, faz correndo e metade do que pode fazer só para ser aprovado na escola. Você espera alguém fazer um trabalho um mês, quando vem pela metade, só porque é dia do pagamento? Não pode, né? Então eles estão educando mal. Na verdade, está totalmente diferente do que espera-se de resultado lá na frente, né? Exato, porque não a são de gente alta quer alguém que performance, trabalhe todos os dias, com coerência, que trabalhe com excelência, né? Exato. E a gente está ensinando exatamente o contrário. E por isso que eu falo no conceito agora. O conceito de alta performance é fazer o melhor possível, pensar o melhor possível e avaliar resultados. Os pais não avaliam o resultado da educação dos filhos. Acostumam-se com isso e acham ruim que a escola chame atenção. O maior problema das escolas hoje são os pedidos dos pais que adaptem a escola às inadequações dos alunos. Ah, meu filho não consegue acordar cedo, não tem um jeito dele chegar um pouco mais tarde. Ah, não conseguiu fazer lição, mas sabe, ele teve gripado e não teve. Para que fica mentindo? Para que isso? Para reforçar o quê? É para o filho não ter que mudar nadinha.
e ele vai para um trabalho e a mãe que vai justificar. Agora, essa questão é complexa, né? Porque eu fico imaginando da necessidade que esses pais, que são os pais da minha geração, e eu me enquadro nisso. A gente tem um medo de não ser amigo do filho, que ontem eu ainda fiquei pensando o que acontece com essa nossa geração, porque a gente acha que tem que ser realmente amigo do filho. É um medo tão grande de ser severo, de ser firme, de ser talvez até um pouco distante, né? É um medo por falta de conhecimento de que os pais são os mentores do filho. Os amigos não são mentores, são parceiros do filho. Imagina que o amigo ele escolhe quantos ele quiser e ele deleta se quiser, ainda mais no Facebook. Né? Amplia o mundo de amigos, de repente faz uma festa, vem 3. Bom, eu gostei disso que a gente acabou de ouvir agora, porque, na verdade, da mesma forma que o seu filho deleta os amigos com facilidade, no Facebook, no Twitter, onde quer que seja, se a gente se coloca numa situação de amigo, a gente também corre o risco de ser deletado. E tem acontecido, infelizmente, muito, né? Filhos que deletam seus pais e suas vidas. E deletam de um jeito muito interessante, que às vezes os pais não percebem que foram deletados e ficam preocupados. Por exemplo, um filho vai para uma balada, ele põe um toque diferente para saber que são os pais que estão ligando, ele não atende. Quando o amigo toca, ele atende. Então, os pais dão um celular para o filho para usar com os outros e não atendem os próprios pais. Não merece celular. Não merece celular. Exatamente. Aí tem uma lei aí da troca também, né? Ganha salário quem trabalha bem, né? Custo-benefício. Fez direito, tem excelência no que faz, recebe e eu te pago com prazer. Não fez direito, vou te demitir. Nem vai à balada. Não vai à balada, não vai ter dinheiro. Exatamente. E aí a gente precisa aprender muito, né? E, ó, eu acho esse livro importantíssimo. Já li, recomendo. Aliás, não só esse, mas o Doutor Samitiba, ele tem sido usado para mexer aí com a nossa geração de uma forma incrível. Usado, né? Mas é isso mesmo, e tem que ser usado mais ainda, porque essa nossa geração tá perdidinha, viu? Infelizmente eu falo isso, como mãe, vendo aí a situação dos meus colegas da mesma idade que enfrentam os dramas com os filhos, né? Graças a Deus eu tenho 2 filhos muito bonzinhos, mas eu tenho um monte de coisa para aprender como mãe, como educadora também. Aproveita e fala aí pro povo todo que os pais que reclamam que filho não vem com manual, é porque eles esqueceram de um fato importante. O próprio filho é o manual. A gente tem que aprender com eles, as necessidades deles. Ele vai dando as dicas todas, né? Olá, meu nome é Everton, eu sou o curador desse canal e toda semana você tem um novo episódio. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema? Escreva aqui embaixo, se inscreva. E toda semana você será o primeiro a saber e vamos melhorar nossos relacionamentos ao redor do mundo. Até mais!